simplificados e a jornada do usuário equilibrada. A gente debateu um pouco sobre como a gente fala sobre essa jornada do usuário, né? Como a gente equilibra a questão da fricção, mas ponderando a questão da fraude, dos interesses da empresa e, claro, né, da usabilidade do consumidor. Eu sou a Natália, eu trabalho em prevenção a fraudes aqui no iFood, tem pouquinho, posso contar depois aí no intervalo algumas histórias mirabolantes que deixam aí a gente de cabelo em pé. Falei para o Pedro agora há pouco, né, que eu quero como benefício aqui o Botox, porque todo dia a gente está lá com a testa franzida e falando assim, caramba, não acredito que ele conseguiu passar a perna desse jeito aqui, né? Então, como foi falado aqui pela Érica, né, a gente utilizar essa criatividade, se voltar cada vez mais para o bem, seria maravilhoso, né? Mas ainda bem que é a exceção. Então, a gente não pode tratar a maioria dos nossos clientes como se eles fossem fraudadores. E começa daí a mudança de mindset, tá? De prevenção a fraudes. Como é que a gente consegue separar, positivar o bom cliente, dar a melhor jornada, a jornada excelente para ele e realmente penalizar, mostrar realmente que existe uma punição aí pro fraudador e pro abusador, e aí esse sim a gente gerar a fricção necessária e até o expurgo aí do nosso aplicativo. Mas, voltando à pergunta, né, eu sou igual a Érica, eu gosto de falar bastante, eu vejo 2023 como realmente a consolidação aí das carteiras digitais. E puxando um pouquinho aí a sardinha para prevenção a fraudes, é show. Por quê? Porque eu acabo unindo dois mundos super importantes quando a gente fala aí do ecossistema de meios de pagamento, né? Então, só recapitulando alguns pontos, né? Quando a gente fala de ecossistema de meios de pagamento, que a gente tem o portador do cartão, a gente tem o estabelecimento comercial, seja físico, seja digital, em que vai ser utilizado esse cartão. A gente tem o adquirente, o credenciador, e a gente tem o emissor, o banco que forneceu esse cartão. Quando a gente fala de carteira digital, então estou falando aqui de NuPay, Samsung Pay, já falo um pouquinho sobre NuPay, mas Samsung, Apple e Google Pay, a gente acaba autenticando o device, tá? O smartphone. Então, quem na verdade está utilizando aquele smartphone, e também a gente tem a conectividade aí junto com o emissor. Então eu uno dois mundos, que quando eu estou falando de cartão de crédito, principalmente em transações físicas, a gente acaba apartando um pouco esse mundo do portador do cartão, então olhando só os emissores com as informações aqui do portador do cartão, o e-commerce com um pedacinho dessa informação e adquirente com menos informações ainda a respeito aí de quem está transacionando ou informações do dono do portador do cartão. Quando a gente fala da carteira digital, a gente tem a autenticação aí, comentei, do dono daquele smartphone e também a conexão da Apple, do Google, direto com esse emissor, perguntando se de fato ele é o dono daquele cartão e voltando. Então a gente tem uma segurança maior. Então, para prevenção a fraudes, tanto no mundo físico quanto no mundo digital, consolidar isso e evoluir isso aqui dentro do Brasil é realmente um ganho muito grande. Falando especificamente aí de evoluções que a gente teve, um conhecimento maior de prevenção a fraudes em 2023. A gente erra bastante, mas enquanto a gente acertar mais do que errar, tá bom, né? E desde que isso seja rápido também. Aprender a utilizar da melhor forma em prevenção à fraude os nossos coletores, os famosinhos SDK. E SDK aí, tanto para coletar as informações para serem utilizadas em prevenção a fraudes, ter chaves fortes, como também do dispositivo, tá? Então, a gente, em 2023, não basta só a gente coletar informações se a gente não sabe o que fazer com aquilo. Muitas vezes pode ser até a gente ter um tempo maior, né, aí na jornada do usuário, porque a gente quer coletar tudo, aí a gente acaba sendo prejudicial nesse sentido e não sabendo utilizar da melhor forma. Então, mais uma vez, 2023 foi o ano que a gente aprendeu, é óbvio que tem muito a aprender, mas de fato quais seriam as informações que fazem sentido e usar da melhor forma essas informações, sempre colocando aí o cliente no centro. Da fricção, que ela também ajuda a construir confiança, né? Ela, na pitada certa, gera confiança também, e ela faz parte do jogo. Pouca fricção também gera um pouco de desconfiança.
Vocês testaram de novo em 2023 que impactou positivamente a jornada do usuário do aplicativo e ponderando a questão de segurança. Será que você poderia compartilhar alguns aprendizados com a gente ou de repente antecipar? Né? Nós temos 3 grandes entidades no iFood. Somos um marketplace. Então, não existe hoje o iFood sem o usuário do aplicativo, o estabelecimento comercial, então, nosso restaurante, os supermercados, e a pessoa entregadora, o driver. Então, para a gente ter uma harmonia dentro realmente da empresa, a gente precisa que essas coisas elas andem aí na cadência correta e com as entidades corretas. Dentro do iFood, algumas oportunidades, né, que a gente encontrou aí em 2023. Muita coisa aí relacionada principalmente à famosa às multicontas. Então imagina o seguinte cenário, né? A gente está no mundo digital. Como é que eu consigo ter uma identidade única digital dentro do iFood para garantir que aquele usuário que está transacionando com a gente e que está utilizando um cupom de desconto, ele só vai aplicar uma vez aquele cupom de desconto. Não vai ser uma festa para você comer todos os dias de graça aqui no iFood. Então, o que acontece, né? A gente usar chaves fracas, como por exemplo, só o CPF, o e-mail, o número de telefone, não basta. O que a gente identificou muito, e a gente avançou em 2023, é quais mais chaves a gente consegue ter para afirmar que aquele usuário é a unicidade do usuário. Trabalhamos muito com, mais uma vez, o SDK. Então, o SDK, por que ele é importante, né? Porque eu coleto essas informações sem gerar fricção, de forma transparente para o usuário, e aí eu construo essa identidade digital dele. Então, eu tenho a biometria comportamental desse usuário e eu consigo saber se aquele usuário ele é um usuário novo, e aí sim, ele tem permissão para utilizar um cupom de desconto e comer de graça, ou se ele é um usuário que ele está tentando se fazer novo. E aí eu bloqueio essa transação, tá? Então, quando eu falo de multicontas, imagine que isso pode variar desde um usuário, uma pessoa entregadora e até mesmo um restaurante. Mas como é que o restaurante ele pode fazer uso, por exemplo, de um cupom de desconto no usuário? Na verdade, a gente inverte um pouquinho, subsidia alguns restaurantes, tá? Investe neles até que de fato eles consigam andar com as próprias pernas. É subsídio, investimento, e não pode ser, tem que ser um dinheiro com retorno. Imagina um cenário em que você tem uma base de alguns usuários que são, na verdade, multicontas, e existe um conluio entre esse usuário com o restaurante. Então, o restaurante ele não entrega nenhum pedido, ele não produz nenhum alimento, ele só faz uso realmente aí do subsídio. Então, é uma grana fácil para ele. E se a gente não conseguir identificar esse usuário do outro lado, entender que ele é uma coisa única e muitas vezes ele também é o restaurante, a gente acaba tendo um retorno, um investimento aí sem retorno. Então, esse é um dos pontos que daí, trabalhando com chaves fortes, e aí a chave forte, seja a chave forte do usuário, transformando ele em uma entidade única, e a chave forte do restaurante, do supermercado, também transformando em uma coisa única, eu consigo daí somar e tentar correlacionar se aquela pessoa é ela mesma, ou também pode ser uma pessoa, podem ser diferentes, mas usuários aí comprados, bases de usuários vendidas para esse restaurante. E aí a gente começa, de fato, a combater a fraude de uma forma mais inteligente. A gente tem, separando um pouco os mundos, né? Aqui no Brasil, a gente começa a caminhar para o mundo de fraudadores sofisticados. Então, por exemplo, aquele fraudador que consegue editar o nosso código-fonte, e o abusador, que é aquele usuário, aquele restaurante, aquela pessoa entregadora que sabe as regras mais do que a gente, sabe a política mais do que a gente. E aí ele vai fazer bastante uso, abusando dessas políticas, até de fato que a gente consiga identificar aquilo. E para a gente ter aí uma plataforma, um investimento correto, promoções corretas aí para os nossos usuários,
a gente precisa de fato conseguir ter essas chaves fortes, que foi o que a gente trabalhou bastante aí em 2023. Coletar informação, saber utilizar para prevenção a fraudes no caso, tá? E aí investir onde precisa, onde realmente deve ser investido. Sensacional. E mais legal ainda saber que tudo isso acontece no bastidor, né? E de um jeito fluido e transparente, assim, né? Para quem consome. Hã? Não, pronto. Que lindo, obrigado, meninas! Meninas não, mulheres. Como é que quer falar? Meninas! Uhul! Olha, isso aqui é emblemático.